Na aula de hoje, nós veremos sobre resposta em frequência e diagrama de Bode. São objetivos da nossa aula entender como é construída a resposta em frequência do sistema dinâmico, saber construir um diagrama de Bode, entender o efeito de polos e zeros na resposta em frequência do sistema dinâmico e entender também como fazer a soma desses efeitos e identificar polos e zeros em um diagrama de Bode. Bom, o que é a resposta em frequência, né? A resposta em frequência de um processo, pode ser um processo caixa preta, que a gente não sabe o que tem dentro dele, é, é obtida a partir da inclusão, a inserção de sinais senoidais na entrada desse sistema e após regime permanente senoidal, por exemplo, aqui numa determinada frequência ômega, a saída vai ser também, se o processo for linear, claro, vai ser uma saída senoidal com uma amplitude, com ganho em relação à entrada, né? Digamos que se a gente inseriu uma entrada com amplitude 1, a saída vai ter uma amplitude G, né? Que é o ganho de G, que é o ganho do sistema naquela frequência. Né? E também o sinal vai continuar sendo senoidal, mas com uma diferença de fase, aqui um adiantamento de fase aqui, ó, em relação à entrada, né? Ou seja, não vai ser, vão ser sinais aqui, a saída vai estar com uma defasagem em relação à entrada, né, para aquela entrada senoidal. A obtenção da resposta em frequência, ela é obtida variando a frequência desse sinal de entrada para uma mesma amplitude, por exemplo. Né? A gente mantém uma mesma amplitude no sinal de entrada e vai aumentando a sua frequência aplicada. Né? Com o aumento dessa frequência, a resposta da saída vai ter modificação de fase em relação à entrada e de ganho também. Aqui nesse exemplo, aqui nesse gráfico, a gente pode ver que para o aumento da frequência, a amplitude está diminuindo, né? Ou seja, o ganho está diminuindo com o aumento da frequência do sinal de entrada. Isso é a resposta em frequência de um determinado sistema. Verificar qual que é o ganho e qual é a fase, né, para a dada frequência de um sinal de entrada. Bom, esse ganho e fase eles são colocados em um gráfico, em função em que o eixo X do gráfico, né, ele é a frequência aplicada na entrada do sistema, aqui em radianos por segundo, colocado na escala logarítmica. Por exemplo, aqui de 10 na menos 1 radianos por segundo até 10 na 1 radianos por segundo. Nesse sistema aqui, a gente varia ponto a ponto, aplica nesse ponto, nesse, e vai aplicando. Aqui são mais de 100 pontos de frequência num determinado sistema. E daí a gente analisa, a partir dessa aplicação de diferentes frequências em regime permanente senoidal, analisa qual que é o ganho, que é nesse gráfico, primeiro gráfico aqui, e qual que é a diferença de fase, né, da entrada para a saída. O ganho ele é colocado em escala logarítmica, que é o ganho em decibéis. Né? Ganho em decibéis ele está em escala logarítmica, né? Ou seja, quando é 0 decibéis, nós temos ganho unitário. E nesse ponto, o ganho é o mesmo na entrada e saída, porém a fase aqui está quase em menos 180 graus da entrada para a saída. Né? Então, isso daqui está em escala logarítmica e a fase, aqui no caso em graus, está em escala normal. Né? Então, nós temos frequência em escala logarítmica, ganho em decibéis, que é a escala logarítmica, e a fase em escala linear. Uma questão importante, como a gente converte esse ganho em decibéis, que é essa unidade em decibéis, em ganho real? Né? A gente utiliza essa equação aqui, ganho em decibéis igual a 20 log na base 10 do ganho real. Ou seja, ganho real
igual a 10 na ganho em decibéis dividido por 20. Ou seja, cada soma de 20 decibéis aqui, que isso aqui é em escala logarítmica, nós temos a multiplicação por 10 do ganho real. Em 0 decibéis, nós temos 10 na 0, o ganho real igual a 1. Quando nós temos 20 decibéis, aqui 20 sobre 20 dá 10 na 1, é o ganho real igual a 10. 40 decibéis, nós temos 10 na 40 sobre 2, 10 ao quadrado, que é ganho 100. Porém, quando o ganho em decibéis é negativo, significa que nós temos atenuação do sinal. Ganho em decibéis negativo, menos 20 decibéis, é ganho real, é menos 20 sobre 20, é 10 na menos 1, que é 0,1. Menos 40 dá 10 na menos 2, aqui, que é 0,01. Então, a cada 20 decibéis aqui somados, nós temos o aumento de 10 vezes no ganho. Mas se a gente subtrai 20 decibéis, aqui vai subtraindo 20 decibéis, a gente tem a divisão do ganho por 10. Então, é assim que converte. Aqui está em escala logarítmica, em decibéis, em escala real, em valor real. O diagrama de Bode ele é feito em escala logarítmica, por quê? Porque quando nós temos vários sistemas aqui, com uma entrada U, uma saída Y, sistema G1, G2, G3, na função de transferência, as funções de transferência G1, G2, G3, elas são multiplicadas, para obter a entrada U para a saída Y, a função de transferência de U para Y. Os ganhos reais, com essa função de transferência, também eles vão ser multiplicados. O ganho de U para Y é o ganho de G1 vezes o ganho de G2 vezes o ganho de G3, isso aqui em escala real. Mas, quando nós passamos esses ganhos para a escala logarítmica, em decibéis, a gente não precisa mais utilizar multiplicação. Quando passamos para logaritmos, a multiplicação se torna a soma. Então, ganho em decibéis de G1, G2 e G3, eles são simplesmente somados em decibéis. Então, o ganho de G1 em decibéis, mais o ganho de G2 em decibéis, mais o ganho de G3 em decibéis, a soma dos três é o ganho total em decibéis. Por que é mais fácil somar? Pois é mais fácil também de visualizar no gráfico a soma dos efeitos. Bom, o que cada tipo de sistema provoca no diagrama de Bode, que tem essa característica aqui de frequência na escala logarítmica, fase em escala linear e magnitude em escala logarítmica em decibéis. Magnitude em decibéis, que é uma escala logarítmica. Então, por exemplo, se nós temos um integrador aqui, uma função de transferência que é um integrador. O diagrama de Bode ele é sempre analisado em regime permanente senoidal, ou seja, quando S, a gente substitui S por J ômega. Então, o integrador vai ser 1 sobre S, que é 1 sobre J ômega. Se nós passarmos essa função de transferência para a sua forma polar, 1 sobre J ômega é 1 sobre J, e na menos J π meios, que é 1 sobre J com ângulo de menos 90 graus. Isso daqui é operação para passar essa função aqui para a forma polar. Então a gente consegue verificar que essa função de transferência ela diminui 1 sobre J, 1 sobre ômega com ângulo de menos 90 graus. Passando isso daqui para decibéis, o ganho em decibéis, 1 sobre ômega, ele vai se tornar aqui, vai reduzir 20 decibéis a cada multiplicação por 10 de ômega. Ou seja, quando a gente multiplica o ômega por 10, a frequência por 10, a gente está dividindo isso daqui por 10 também. Ou seja, subtraindo 20 decibéis na função de transferência.
Por exemplo, aqui em 10 na 0 radianos por segundo, nós temos o ganho 0 decibéis. Em 10 na 1 radianos por segundo, nós temos o ganho menos 20 decibéis. Uma questão importante de definição aqui no diagrama de Bode é o que é uma década. Uma década em frequência é quando a gente multiplica por 10 a frequência. Ou seja, a frequência de 10 radianos por segundo é uma década acima de 1 radiano por segundo. Né? 10 na menos 1 é uma década abaixo da frequência de 10 na 0, de 1 radiano por segundo, né? Que é 1. Então, quando a gente fala em década, acima ou abaixo, a gente está multiplicando, né, ou dividindo por 10 a frequência. Então, por isso a gente diz que no integrador, ele possui naturalmente, aqui vai ter um ângulo de menos 90 graus, e pelo fato da amplitude do ganho, aqui a magnitude, ser dividida por 10 a cada 10 vezes que a gente aumenta a frequência, a gente vai ter, claro, que é menos 20 decibéis, que é a divisão por 10, a cada década de frequência. Então, nós temos uma curva aqui de magnitude que vai ser de menos 20 decibéis por década de frequência. Né? Então, a gente pode falar, né, dessa maneira, falar o que é uma década, né? Qual é a inclinação nessa curva da magnitude. E para qualquer frequência, o ângulo se mantém constante aqui em menos 90 graus, o ângulo do integrador. Bom, agora para um polo real. Quando nós temos um polo real, ou seja, polo real, claro, no semiplano esquerdo, seria um polo estável, nós temos essa função de transferência aqui, pode ser um ganho inicial K, é um ganho contínuo aqui, que esse ganho K vai ser o ganho em 0 Hz, né, que aqui está em K igual a 1 é 0 decibéis. Então esse ganho inicial aqui é esse K, dividido aqui na função de transferência pelo constante de tempo tal vezes S mais 1. Essa constante de tempo aqui, ela vai ser 1 sobre a frequência do polo. Né? Então, essa função de transferência vai ser equivalente a K sobre S sobre ômega-P mais 1. Quando S igual a zero, ou seja, em frequência zero, nós temos o ganho K. Para K igual a 1, nós vamos ter 0 decibéis no início. Né? E o que vai acontecer? Quando nós aumentamos essa frequência aqui, aumentamos a frequência, a curva vai ter esse comportamento. Né? Esse comportamento, que é um comportamento de redução da magnitude quanto maior é a frequência. E essa redução da magnitude, ela inicia quando a frequência em radianos por segundo é igual à frequência do polo. Né? Se nós passarmos isso daqui, se nós passarmos essa função de transferência para a forma polar, que vocês podem fazer esse exercício, né, a gente pode verificar que quando S igual a J ômega, né, for igual a ômega P, nós vamos ter o resultado aqui, K sobre J mais 1. K sobre J mais 1 vai resultar no ganho de raiz de 2 sobre 2, que é 0,707, que é menos 3,02 decibéis. Quando nós temos a frequência ômega igual à frequência do próprio polo. E, além disso, teremos um ângulo de menos 45 graus. Né? Bom, eu coloquei aqui um X indicando que é polo. Né? Quando a gente utiliza X nesse diagrama de Bode, a gente indica que é um polo. Depois disso, quando nós temos um aumento grande da frequência, vai se comportar equivalente ao integrador.
né? Nós teremos uma atenuação de menos 20 decibéis por década. Antigamente, quando não tinha computador, era comum os projetistas de sistemas de controle utilizarem essa aproximação assintótica, que é desenhar em papel de log a magnitude, em papel monolog a fase, e desenhar o diagrama de Bode desses sistemas, né? Considerando aqui no caso uma aproximação assintótica, desenhar com retas, né? Onde nós temos aqui uma reta até a frequência do polo, aqui é 1 radiano por segundo nesse exemplo, né? E depois traçar uma outra reta que se diminui 20 decibéis por década, ou seja, aqui ó, começou em 0 e foi até menos 20. Então essa daqui é uma aproximação assintótica da resposta em frequência, e é em azul a resposta real, né? Desse sistema com um único polo real, um polo negativo, no semiplano esquerdo. Depois, vamos fazer agora com dois polos. O sistema com dois polos, né, nós teremos aqui ó, os dois polos idênticos, aqui, S sobre ômega P mais 1. São somente somados os efeitos de um polo e de outro polo. Ou seja, tanto na magnitude quanto na fase, nós teremos a soma. Com um único polo, nós partimos o ângulo em 0 graus e chegamos no ângulo de menos 90 graus com um único polo. Com dois polos, agora o ângulo vai iniciar em 0 graus e vai até menos 180 graus. E a magnitude, ela continua iniciando em 0 e no ponto, quando S igual à frequência do polo, nesse ponto aqui, nós vamos ter a soma das magnitudes, que era menos 3,02 dB, agora vai ser menos 6,04 decibéis. E menos 6,04 é exatamente ganho igual a 1/2, ganho real, ganho 0,5. E depois nós teremos uma atenuação aqui de menos 40 decibéis por década, pois somente somou o efeito das outras da atenuação de menos 20 decibéis por década. Então, uma questão importante que é necessário saber é que quando nós temos um único polo, exatamente na frequência do polo, nós temos a fase de menos 45 graus e o efeito com a frequência muito superior à frequência do polo, por exemplo, uma década acima, aqui, 10 vezes maior, nós temos a fase de menos 90 graus. Né? Então, um polo, qual o efeito de um único polo? Ele inicia a atenuar a magnitude, o ganho, a partir da frequência do polo, né? E também ele atrasa a fase em até o máximo de menos 90 graus. Esse é um efeito de um único polo. Com dois polos, nós temos a soma dos dois efeitos. Né? Exatamente na frequência aqui dois polos idênticos, né? Nós teremos menos 90 graus, que é a soma de menos 45 com menos de 45, e a fase mínima aqui será em menos 180 graus. E na magnitude também somou os dois efeitos. Né? Exatamente na mesma frequência, nós temos o ganho de menos 6,04 decibéis, que é a atenuação de 0,5, e depois menos 40 decibéis por década de atenuação até o infinito. Bom, outro caso é quando nós temos polos complexos conjugados. Polos complexos conjugados, a gente pode determinar eles através dessa equação aqui, um sistema de segunda ordem, né, onde nós temos duas variáveis, φ e ômega-n. Né? Φ, ele é um coeficiente de amortecimento, ômega-n
é a nossa frequência natural de oscilação quando ψ igual a zero. Então, qual o efeito desse sistema? Aqui um sistema de segunda ordem aqui com polos complexos conjugados. Pelo fato de ter dois polos, nós também vamos ter um atraso de fase máximo de menos 180 graus, quando a frequência é bem maior do que a frequência ômega-n, né? Por exemplo, uma década acima da frequência ômega-n, nós teremos o atraso de menos 180 graus. E nós também temos o efeito aqui da questão da atenuação da magnitude em decibéis, que é menos 40 decibéis por década a partir da frequência ômega-n. Então, nós temos efeito exatamente igual a de dois polos, muito acima da frequência ômega-n, um efeito de atenuação. Lembrando, menos 40 decibéis significa uma atenuação de 100 vezes, né? Ou seja, que está em 0 decibéis, depois tem uma atenuação de menos 40 decibéis, uma década acima. Isso aqui é atenuação de 100 vezes, ou seja, uma entrada igual a 1 terá uma saída nessa frequência, terá uma saída de 0,01, de 1% somente da amplitude da entrada. Atenuação de 100 vezes aqui. E assim por diante, né? Se nós tivermos o dobro da frequência, uma década acima, teremos atenuação de 10.000 vezes, que é 100 vezes 100, que vai dar menos 80 decibéis. Bom, então uma questão importante aqui é que esse coeficiente de amortecimento, quanto menor ele for o amortecimento, vai ocorrer um pico de ressonância na frequência ômega-n, próximo aqui da frequência ômega-n, um pouquinho abaixo, que é a frequência ômega-d. Vai ocorrer um pico de ressonância, em que esse pico de ressonância vai ser uma elevação do ganho. Esse pico ele pode ser obtido por essa equação aqui, a frequência do pico, essa daqui. É a frequência da transformada inversa de Laplace, a frequência que gera senos e cossenos. Então, por exemplo, para ψ igual a 0,05, nós temos o pico em 20,01 decibéis. Vocês podem obter esses valores aqui no script que eu passei para vocês. O script está disponível aqui neste link. Então, obtendo aqui o valor de pico em função do que depende do ψ. Para ψ igual a 0,15, que ainda é pequeno, né, nós temos uma amplificação de 10 dB naquela frequência, né, e quando ψ igual a 0,5, nós temos somente aqui um pico de 1,25 decibéis, né, que é uma ainda amplificação, mas uma frequência aqui de 0,87, mais ou menos por aqui, radianos por segundo. Então, assim a gente pode verificar, né, como é que funciona os polos complexos conjugados. Uma questão importante é que quanto menor o valor de xi, mais rapidamente também a fase ela passa aqui de 0 a menos 180 graus. Existe um ponto aqui que na frequência ômega-n a fase é menos 90 graus. Mas quanto menor o valor de xi, quanto menos amortecido é o sistema, mais rápida a fase aqui passa de 0 a menos 180 graus. Para xi igual a 0,5 ou xi próximo de 1, né, chegando próximo a 1, o sistema vai se tornando parecido com um sistema de duplo polo, esse daqui, em que a fase é bem mais demorada para atingir menos 180 graus. O sistema vai ficando parecido com esse aqui. Bom, seguindo, então, a gente viu o efeito dos polos, agora vamos ver os efeitos dos zeros. Um derivador é
equivalente ao integrador, né? Só que é num polo, um zero em 0 Hz. Um derivador, ele vai ser o contrário do integrador, a função inversa. Então, em regime permanente senoidal, substituindo S por J ômega, nós temos a função do integrador como sendo J ômega. Isso daqui em coordenadas polares vai ser ômega com ângulo de 90 graus. Ou seja, ômega aqui é proporcional, o ganho vai ser proporcional ao próprio ômega. Ou seja, multiplica ômega por 10 e o ganho aumenta 10 vezes. Ou seja, aumenta 20 decibéis a cada década. Então o derivador ele tem essa característica. Fase contínua em 90 graus, fase positiva agora, e nós temos um ganho que aumenta, que é proporcional à própria frequência, ou seja, nós temos uma inclinação de 20 decibéis por década, ou seja, multiplicação de 10 vezes a cada aumento de 10 vezes da frequência. Então, esse daqui é o diagrama de Bode de um derivador. O zero, né, ele tem, claro, o derivador ele tem um zero em 0 Hz. Um zero aqui, considerando um zero no semiplano esquerdo, né, ele vai ter esse efeito. Ele tem essa função de transferência, S tal mais 1, ou S sobre a frequência do zero mais 1. Então, qual é o efeito de um zero? Se nós passarmos isso para a forma polar, né, nós podemos verificar que quando S igual à frequência ômega z, S igual a J ômega z, nós teremos esse resultado como sendo 1 mais J exatamente nessa frequência aqui. 1 mais J é ganho de raiz de 2 sobre 2 com ângulo de 45 graus. Ou seja, raiz de 2 sobre 2 vai ser mais 3,02 dB. Raiz de 2 sobre 2 não, é raiz de 2, é 1,41. Isso é equivalente a mais 3,02 decibéis, é uma amplificação. Então, esse zero real ele sempre vai amplificar o sinal, né, iniciando quando a frequência é muito abaixo da frequência do zero, nós não teremos mudança quase na amplitude do sinal de saída do sistema, né, em região plana, mas quando chegamos próximo à frequência do zero, aqui em 1 radiano por segundo, na frequência do zero nós temos uma amplificação de 3,02 decibéis e depois uma amplificação contínua com aumento da frequência em mais 20 decibéis por década como um derivador. A aproximação assintótica, que são duas retas aqui, uma que vai até o zero e outra para depois, que era utilizado antigamente para desenhar em papel, né, os diagramas de Bode. Na frequência do zero nós temos exatamente ângulo de 45 graus, a frequência muito inferior nós temos ângulo de 0 graus da entrada para a saída, e frequência muito superior, uma década acima, nós teremos uma variação de ângulo de 90 graus, que é como um derivador. Ou seja, um zero ele se comporta, um sistema com zero, ele se comporta como simplesmente um ganho igual a 1 para a frequência muito abaixo da frequência do zero, e para a frequência muito acima do zero, o sistema se comporta como um derivador. Zeros complexos conjugados, eles são a função inversa aqui de polos complexos conjugados. Vão ter exatamente o mesmo comportamento de polos complexos conjugados, porém de maneira inversa. A fase ela vai aumentar de 0 até 180 graus, em função do valor de xi, aqui nós teremos uma maior ou menor declividade do ângulo, e ao invés de um
de um pico, que é em relação a polos, nós teremos vales. No caso do para que xi igual a 0,015, nós temos um vale de menos 20 decibéis aqui. E depois disso, uma amplificação de 20 decibéis por década a partir da frequência ômega-n. É exatamente o efeito contrário de polos complexos conjugados. Os atrasos, né, o atraso de transporte que nós vimos na aula passada, ele vai ter sempre ganho 0 decibéis, ou seja, não atenua sinal, nem amplifica, ele tem ganho unitário, né, que é 0 decibéis, porque ele somente atrasa o sinal. Esse atraso do sinal, né, em algum tempo tal d, ele simplesmente gera atraso de fase. Nós podemos ver aqui em azul um atraso de fase gerado aqui por um atraso de transporte que tem essa função de transferência, n menos s tal d. Bom, uma questão importante aqui na escala logarítmica é que, utilizando aqui o diagrama de Bode, nós temos a soma dos efeitos, né? Sistemas em série, especialmente muito utilizados em sistemas de controle, por exemplo, a função de transferência de malha aberta, a gente analisa em série, né, várias funções de transferência em série, nós podemos simplesmente somar os ganhos em dB de cada uma das funções de transferência para obter o ganho em dB total. E na fase também, nós podemos simplesmente somar as fases geradas aqui, ou atraso ou adiantamento de fase, né, ou fase positiva ou negativa, né, de cada um dos sistemas, né, em todas as frequências, fazer a soma das fases e também fazer a soma dos ganhos em dB. Então, isso se torna muito fácil de fazer como era feito antigamente com papéis monolog e dilog. Então, por isso que tem essa importância histórica do diagrama de Bode para o projeto de sistemas de controle. Controle clássico, que foi o controle desenvolvido antes da década de 50. Só a gente pode ver, por exemplo, aqui a soma dos efeitos. Colocamos aqui um zero em frequência de 1 radiano por segundo e um polo na frequência de 10 radianos por segundo. A gente pode ver a fase que está iniciando em 0 graus, né? O zero ele tende a aumentar a fase até mais 90 graus. E o polo ele diminui a fase de 90 graus, ou seja, a fase inicial é 0, a fase final é 0. Um subtraiu o outro na fase. Na magnitude nós temos um efeito interessante. E o zero veio antes, então o zero fez a fase subir, a magnitude aumentar aqui, iniciando em mais 20 decibéis por década aqui. Depois o polo fez a fase ser normalizada, a magnitude não parar de crescer. Ele tinha um efeito de mais 20 decibéis por década, depois subtraímos menos 20 decibéis por década, a magnitude parou de aumentar. Então, como o zero e o polo estão em uma década de diferença, a magnitude foi de 0 até 20 decibéis. Só teve o efeito do zero, que depois foi anulado pelo polo. Num segundo caso, aqui a gente pode ver que o polo está vindo antes do zero. Na frequência aqui nós temos um polo, depois nós temos um zero aqui. Bom, a fase também, o polo começa diminuindo a fase, né, até, teoricamente, de até menos 90 graus, se não tivesse o zero, né? Mas como teve o zero, nós compensamos a redução de fase gerada pelo polo, o zero começou a aumentar a fase até voltar a 0 graus depois. O polo e o polo está em 1 radianos por segundo e o zero está em 10 radianos por segundo, ou seja, uma década de diferença entre eles.
O polo ele começou a reduzir a magnitude em menos 20 decibéis por década, começou a atenuar a entrada para a saída. Depois o zero anulou o efeito do polo, né? Ele reduziu, somou mais 20 decibéis por década no decaimento da magnitude, ou seja, ficou em 0 decibéis por década, ou seja, só teve esse efeito aqui. A magnitude diminuiu por causa do polo, depois estabilizou sem cair, continuar reduzindo, por causa do efeito do zero. Então a gente consegue ver claramente aqui os efeitos dos polos e dos zeros. Vamos a alguns exemplos. Observando somente este diagrama de Bode, a gente consegue determinar quantos polos e quantos zeros ele tem e onde estão esses polos e zeros. Será que a gente consegue? Bom, a primeira coisa a gente pode ver pela fase. A fase está iniciando em menos 90 graus. Isso significa que existe um integrador. Além disso, está iniciando a fase, reduzindo aqui 20 decibéis por década. Então, começou em 20, depois na próxima década está em 0 decibéis, ou seja, menos 20 decibéis por década e menos 90 graus. Isso é característica de um integrador. Então a gente já pode deduzir que aqui tem um integrador, né? Depois nós tivemos esse decaimento aqui, depois a gente pode perceber que ficou a declividade aumentou. Neste caso a gente pode ver que a declividade aqui já está em menos 40 decibéis por década. Nós temos aqui menos 60 e na próxima década já está em menos 100, ou seja, nós temos um polo adicional aqui no meio. E este polo está exatamente neste ponto aqui, ó, que é entre menos 90 e menos 180 graus. Então a gente pode deduzir que tem um integrador e um polo neste ponto aqui. Então, observando o diagrama de Bode, a gente pode inferir quantos polos. Nós temos um integrador, né, polo em 0 Hz, que não aparece no gráfico, claro, em escala logarítmica, seria em menos infinito. Né? E aqui está o segundo polo, que é um polo real. Vamos agora a um próximo sistema. Esse sistema também a gente pode perceber que ele também inicia com um integrador. Né? Nós temos decaimento aqui, menos 20 decibéis por década, e a fase iniciou em menos 90 graus. Outra questão importante que aqui parece que estamos iniciando a magnitude está sendo compensada, que não está mais caindo 20 decibéis por década, está caindo menos. E a fase aumentou, ou seja, por aqui nós podemos ter um zero, né, que está reduzindo o caimento da magnitude e, além disso, aumentou a fase. Porém, a gente pode ver que esse zero iria compensar o integrador, mas depois a fase caiu bruscamente, chegando até em menos 170 graus, acho, o máximo que vai chegar. Isso daqui é o efeito, né? Para chegar em menos 270 graus, nós temos que ter o efeito de 3 polos. Ou seja, então a gente pode ver o seguinte, que a resposta aproximada do sistema, ele vai ter um integrador, tem um zero por aqui, né? E depois, para a fase para menos 270, é feito de 3 polos, que é 3 vezes 90 graus, para a fase cair 270 graus, ou seja, temos um integrador aqui, um zero, e depois mais 3 polos, aproximadamente. Num terceiro exemplo, a gente pode ver aqui, né, um efeito aqui interessante. É o mesmo exemplo de antes, esse aqui está um exemplo que sobrou. Vamos ao último exemplo, então.
No último exemplo, a gente pode ver que não está iniciando com integrador, é somente um ganho que não tem integrador. Mas depois existe um início de decaimento de fase, de magnitude e de fase. A gente pode inferir que por aqui nós temos um polo. Depois nós temos aqui um pico. Esse pico deve ser gerado, claro, por polos complexos conjugados. Então nós temos um polo por aqui e podemos perceber que tem polos complexos conjugados aqui. A gente pode ver isso pela fase também, pois a fase foi para menos 270 graus. Isso é o efeito de 3 polos no total. Nós temos o primeiro polo aqui e depois, claro, os polos complexos conjugados. Ou seja, está coerente aqui que a fase foi para menos 270 graus. Para concluir, o diagrama de Bode ele permite visualizar a resposta e frequência do sistema em uma ampla faixa, né, de frequência e magnitude, pelo fato de nós utilizarmos escalas logarítmicas. Escala logarítmica para a frequência e também escala em decibéis para a magnitude. Uma questão importante é que, por que a gente usa em decibéis para magnitude, né? Escala logarítmica? Porque a magnitude real seria por multiplicação, que seria difícil de fazer graficamente. Já a magnitude em dB, a gente só faz somente a soma dos efeitos, é mais fácil para fazer de maneira gráfica. Isso era utilizado, claro, para projetos de sistemas de controle de maneira gráfica. É possível também a gente identificar, né, o sistema, o número de polos de zero, somente pela sua resposta em frequência. Lembrando, né, que polos reais, aqui eles geram atenuação da magnitude a partir da frequência do polo e também o atraso de fase que vai ser na fase menos 90 graus. Já zeros reais, eles no semiplano esquerdo, a gente está considerando, né, eles geram uma amplificação da magnitude a partir da frequência do zero e um avanço da fase de até mais 90 graus. Né? Exatamente nas frequências do polo e do zero, nós temos um atraso de menos 45 ou um avanço de menos 45 na exata frequência. Depois, a fase começa a termina no valor final de menos 90 ou mais 90 graus. Além disso, uma questão importante é o efeito dos complexos conjugados, que geram ressonância. Né? Para polos complexos conjugados, nós temos um pico de ressonância, uma amplificação quando o psi é muito pequeno, e para zeros nós temos um vale de ressonância. Então a gente consegue perceber ali quando existem polos ou zeros complexos conjugados através dessas ressonâncias. Até a próxima, pessoal.